Alô, boa noite. Meu nome é Celso Matsumoto e esse é o projeto Viver com Câncer. O projeto Viver com Câncer está há menos de um ano no Instagram e passa agora para sua primeira campanha de apoio ao Outubro Rosa. Como parte da programação, nossa live tem o intuito de mostrar, através de histórias de pacientes, que é possível sim ter uma vida com bem-estar e realizar sonhos após um diagnóstico de câncer. Também queremos trazer visibilidade ao projeto para que mais pessoas tenham acesso a informações sérias e corretas, ajudando assim cada vez mais pacientes oncológicos. Chamando a primeira pessoa que vai participar, que é a doutora Vivian Koski. A doutora Vivian deve estar entrando. Oi, Vivian. Oi, doutor Celso, boa noite. Eu queria É então um grande apresentar. prazer estar aqui. Queria apresentar a doutora Vivian Koski, que ela é oncologista clínica e com especialização no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Ela tem o título de especialista pela SBOC e pela Sociedade Brasileira de Cancerologia e recentemente lançou um livro chamado Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. E ela também é voluntária do movimento Todos Juntos contra o Câncer, da Abrale. Muito prazer e muito bem-vinda, doutora Vivian, estar aqui conosco. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Celso. Obrigada pelo convite. A Rebeca também. Agradeço muito o convite. Espero que todos participem, né? Que o nosso objetivo é conversar sobre o câncer de mama. Então, que todos, né, que estão aqui na live tenham dúvidas para perguntar para a gente. A gente vai ter uma conversa muito legal, né, essa noite. Com certeza. Eu queria chamar a nossa terceira participante, que é a Roberta Pérez, que ela é uma pessoa especial, uma pessoa ponderada e, mais do que isso, também resiliente por tudo que ela passou. Ela é uma jovem que, aos 27 anos, teve um diagnóstico de câncer, mas soube utilizar toda a sua força para realmente poder vencer o seu câncer e o seu tratamento. E ela usou o Instagram para escrever como se fosse um diário de bordo, e a partir dessas experiências, ela fundou o portal Vai Por Mim, com 14 mil seguidores. Então, nós vamos chamar a Roberta Pérez. Oi, Olá, Roberta. gente, tudo Boa bem? noite. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Sim, Ai, é um perfeitamente. prazer estar aqui. Mas assim, eu fico meio inibida falando com médicos, porque a responsabilidade é grande, né? Tomara que eu não fale nenhuma besteira, porque eu tento ser responsável com as coisas que eu falo. Então, Roberta, eu já te apresentei um pouquinho, falei que você, aos 27 anos, foi acometida de uma neoplasia, de um câncer, mas que utilizou toda a sua resiliência, todo o seu empoderamento, utilizando, então, até o Instagram mesmo como uma peça do seu tratamento, colocando as suas experiências para as outras pessoas. E daí você também acabou fundando o portal Vai Por Mim, atualmente com 14 mil seguidores. Queria que você então começasse falando um pouquinho dessa experiência de uma jovem, como é que foi o seu diagnóstico de câncer de mama, assim, com a surpresa que você teve, evidente, e realmente os primeiros dias, como é que isso te abalou? Bom, foi lá em 2016, eu acho que vale lembrar que a internet era bem diferente daquilo que a gente vê hoje em dia, então não tinha tanta informação, o Instagram não era o que é hoje, e acho que tudo que eu faço hoje através da internet é porque a internet teve um papel muito importante no meu diagnóstico. Eu sou fisioterapeuta, sou especializada na área cardiorrespiratória, tinha uma vida de plantões em hospital, vocês devem saber muito bem como é isso. E daí eu sempre negligenciei muito a minha saúde, assim, eu não tinha tempo para ir no médico, ou eu achava que eu não tinha tempo, então
eu já estava há 4 anos sem ir no ginecologista. Esqueci que eu não fazia consultas de rotina nem nada. E foi através de um post no Facebook, na época, de uma colega de escola que estudou comigo há muitos anos atrás, onde ela contava que ela estava com câncer de mama com 26 anos e aquilo me chamou a atenção. Porque eu sou da área da saúde e eu não estava acostumada. Acho que eu nunca tinha visto alguém tão jovem com câncer de mama. E eu estava até atendendo uma senhora que tinha câncer de mama no hospital. Aquilo me chamou tanto a atenção que eu lembro de ligar para minha irmã e falar, olha, cara, eu lembrei, através disso, né? Eu lembrei que eu não tô indo no médico. Minha irmã falou, putz, eu também, vamos combinar de dar uma olhada na nossa saúde? Eu comecei a marcar endocrinologista. Mas assim, a passinhos de formiga, eu fui tentando fazer um check-up. A única coisa que eu fazia meio que para tapar o sol com a peneira, né, já que eu não tinha tempo, eu vou fazer autoexame toda vez que eu for tomar banho. Acho que era uma medida de eu achar que eu estava fazendo alguma coisa, sabe? E fazia o autoexame. 1 ano depois desse post, eu senti um carocinho na mama. E aquilo me chamou a atenção, eu acho que muito por conta do post. Eu fiquei impressionada, de fato. Eu lembro até que meu marido falou, agora você já vai achar que é câncer porque você lembra da história da sua colega. Mas como eu tocava sempre a minha mama, eu achei estranho aquilo que não estava lá antes estar, sabe? E daí aquilo me chamou a atenção, marquei um ginecologista que também era mastologista. Um médico, a princípio, viu que eu era jovem, eu não tinha histórico familiar, então assim, nada que me ligasse de fato ao câncer de mama. Mas eu acho que a imagem de ultrassom deve ter chamado a atenção e também a minha apreensão, porque eu falei, eu juro que isso não estava aqui, isso veio crescendo e acho que ele levou muito em consideração isso e pediu uma biópsia. E daí em julho de 2016, no dia 7, nunca vou me esquecer desse dia, até porque eu celebro inclusive até hoje, né? Porque é um marco, um ponto de virada na vida de qualquer jovem. Eu retirei o meu exame na clínica, enxerida que sou, eu abri, eu não fui na consulta, né, de retorno, eu abri o exame ao lado do meu marido e comecei a chorar. Eu fiquei, de fato, desesperada. Eu sei que hoje em dia tem pacientes que falam frases muito plenas de por que não comigo? Não, para mim foi desesperador. Para mim o câncer ele vinha junto desse estigma da sentença, né, de morte, até porque eu já tinha familiares né, no meu núcleo ali que tinham falecido com outros tipos de câncer, então eu achei que era a minha sentença. E com 27 anos, aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, eu não tenho mais tempo, acabou, e daí passou um filme na sua cabeça. Porque quando a gente é muito jovem, eu sempre, me arrepiei só, eu ando muito sensível. Quando a gente é muito jovem, eu acho que talvez pela imaturidade, a gente coloca que a nossa morte vai acontecer lá longe, né? Quando a gente for muito velhinho. Isso dá margem para a gente deixar para depois. A gente deixa para realizar depois, a gente deixa para ser feliz depois. Então, eu estava num momento que, apesar de muito realizada na minha carreira, no meu relacionamento, eu pensei assim, cara, se eu morrer agora, eu não vou morrer feliz, eu não fiz nada do que de fato me move, assim. Então foi muito desesperador, mas assim, eu tive no meu marido um porto seguro, ele foi muito, me permitiu, né, sentir, chorar, descarregar tudo, mas ele me mostrou o outro lado, né? Calma, isso tudo que você falou é real, mas assim, existe um lado de que tem cura, né? O câncer de mama, nossa, quanto tratamento que tem, vamos olhar por esse lado. Então, rapidinho, eu comecei a pensar em ser prática, né? O que temos a fazer. Então, já liguei pro meu hospital, né, que eu trabalhava, percebi que eu era meio viciada em trabalho, porque tomei uma bronca da minha chefe, ela falou, você tá com câncer, vai cuidar da sua vida, porque eu tava pensando em dar plantão ainda. E daí, assim, eu tive
uma semana praticamente para fazer as minhas consultas, procurar um oncologista, e daí essa uma semana que a sua vida mudou, e além de você ter que fazer exames, né, de estadiamento, isso, aquilo, você tem que organizar a sua vida, você tem que assimilar a bomba, né, que caiu no seu colo, você tem que contar para os familiares, que eu acho que é muito difícil, contar para minha mãe, então ouvir no silêncio assim, a dor dela, a dor dos meus irmãos. Então você conta, joga a bomba também no colo das pessoas, tenta assimilar, porque eu tive que mostrar para as pessoas que eu estava viva. Daí eu comecei a entender o quanto eu tinha que ser forte. Porque quando as pessoas começaram a me ver lá em vida, falei, opa, eu tô viva aqui, até eu morrer eu tô viva. Então, não vamos me matar antes da hora. Então, eu precisei ser forte, mostrar força para dar força para minha família. Então, isso tudo num período de uma semana até começar o meu tratamento. Então, é uma carga muito pesada, e eu acho, essa fase eu chamo isso tudo como paciente, vendo assim todos os relatos de todos os pacientes que entram em contato comigo, e com a minha experiência própria de luto, porque a Roberta ali deixou de ser uma pessoa que nunca tinha tido nem catapora, passou a ter uma doença grave. Então, nessa uma semana eu ainda não tinha caído muito a real desse luto, mas daí, a partir daí, haja terapia, porque, olha, o luto foi bravo. Eu queria perguntar à doutora Vivian, então imagine que você tivesse recebido a Roberta Pérez para dar o diagnóstico. Qual a melhor maneira de abordar os pacientes, doutora Vivian? Jovem, que você vai dar um diagnóstico difícil, qual você acha que é a melhor maneira para fazer esse approach, esse primeiro contato com o paciente, que você vai dar um diagnóstico? Qual você acha que é a melhor maneira que o oncologista deve abordar o seu paciente? Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar no olho do paciente e olhar ele não como uma doença, como o câncer, não, como um ser, como um paciente individual e não a doença. Então eu tenho que olhar, ele está com câncer, mas ela não era o câncer de mama. Ela era uma menina de 27 anos, que ainda não tinha filhos, que foi ter depois, e que estava na flor da idade, trabalhando, workaholic total, e não esperava uma notícia dessa. Então, como passar essa notícia? Então, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que falar a verdade, mas eu tenho que falar essa verdade de uma forma, usando a comunicação não violenta, com empatia e com compaixão. Eu tenho que passar para ela que hoje a medicina está muito evoluída e que a gente consegue curar muitas pessoas. E passar para ela também que, mesmo aquelas pessoas onde eu não consigo curar, eu consigo cronificar muitas doenças, muitos cânceres de mama. E passar que, além de cuidar do câncer de mama com a quimioterapia, com a hormonioterapia, eu tenho que cuidar dela como um todo. Eu tenho que cuidar do estilo de vida dela, da alimentação, eu tenho que cuidar da atividade física e, principalmente, eu tenho que cuidar da mente. Então, nessa primeira consulta, eu acho que o oncologista, ele deve dar esse direcionamento, mas principalmente acolher. E acolher aquele ser em sofrimento. E o sofrimento, principalmente, ele é mental. Porque a pessoa não sabe se ela vai morrer daquele câncer, ela não sabe o que ela vai passar, então ela está com medo do desconhecido. E aí a gente contar com uma equipe multidisciplinar para ajudar a gente também. Um psicólogo nesse momento é muito importante, um terapeuta, o apoio da família é muito importante, né? Você chamar a família, agregar a família. E eu acho que é isso, esse acolhimento inicial. Isso não acontece na primeira consulta, é uma sequência de consultas que vai levando a esse acolhimento. Doutora Vivian, eu acho legal isso que você falou, e lembro agora de como foi a minha primeira consulta com um oncologista, de algo que me chamou muito, muito atenção. Eu sou super apaixonada pela minha oncologista. Eu levei, como eu vi o diagnóstico, e depois que eu fui no oncologista, não foi ela que me deu a notícia, mas ela que me fez encaixar as peças, né? Foi ela que me explicou o que de fato estava acontecendo. E eu levei para essa consulta a minha mãe e o meu marido. Então, foi uma consulta em família, que isso também, daí você já está dando todas as informações para a rede de apoio.
E uma coisa que eu gostei, eu não sei, isso eu nunca conversei muito com os pacientes para saber se é algo realmente necessário para a maioria das pessoas. Mas para mim, eu acho que fez muita diferença foi a real. Eu entender informações reais. Não assim, aquela doença, não deixar, não dá margem para dúvida, assim, sabe? Você tá com câncer, o nome do seu câncer, ele é esse, o seu tratamento é esse. Normalmente, nessa hora, eu acho que a gente não escuta direito, né? Não escuta. Aí ela falava, anota. Você, essas informações iniciais, por exemplo, coisas que eu perguntava, mas doutora, eu vou poder fazer isso? Vou poder fazer aquilo? Ela falava pra mim, anota porque você vai esquecer, você tá nervosa. Mas eu acho que me chamou a atenção o quão calma ela tava bem serena, ela não tava nem me assustando, nem dourando a pílula, sabe? Fingindo que aquilo não estava acontecendo. Então, assim, olha, vamos ser práticos. Então, eu gostei, eu soube do nome do câncer, né, sabe? Qual é o nome da doença que você tem? Não é um tumor, não, é câncer. O que você tem é câncer. Olha, tem tratamento, as linhas de tratamento são essas. Se essa não der errado, tem outras. Fique calma. Então, eu achei curioso isso. Normalmente, os pacientes não falam muito sobre essa primeira consulta, mas o que eu vejo ao longo desses 5 anos é que muitos pacientes não sabem o que eles têm. Eu já ouvi gente falando, eu tenho um tumor maligno. Então, eu acho que fica evitando falar e se sente perdido. E eu acho que informação é muito empoderador. Você saber o que está acontecendo e o que pode acontecer te faz mais atuante. Poxa, não estamos falando de algo que está dominando a minha vida. Eu sei o que está acontecendo comigo, sabe? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu tive essa percepção na minha primeira consulta. Eu queria agora fazer uma pergunta para as duas. Pergunta assim. Então, a Roberta começou o seu tratamento. Evidentemente, quem sabe, eu vi o que você recebeu de medicamento, mas eu não queria falar sobre remédio. Eu queria falar assim, ao momento que você começou a tomar medicação, o seu cabelo caiu, começou uma transformação no seu corpo, o que você sentiu e o que você fez para tentar ultrapassar esse momento? E para a Vivian, assim, o que pode ser feito nesse momento? O paciente começa a químio, o cabelo cai, às vezes dá irritação na boca, a pele fica descamativa, alguns remédios como você tomou pode dar uma vermelhidão no corpo, febre, etc. Então eu queria que a Roberta falasse um pouquinho do lado do doente e a Vivian falasse o que o médico oncologista pode ajudar nessa fase do tratamento com quimioterapia. Como eu disse, acho que a minha oncologista, ela era muito clara, né, nas informações. Então, quando ela me falou do tratamento, também eu bombardeei ela de perguntas, porque eu sou muito comunicativa. Então, perguntei questão de cabelo, perguntei questão de sobrancelha. Na verdade, ela me falou, porque a gente sempre imagina só cabelo. Eu sempre imaginei só cabelo. Porque nas novelas, né, as pessoas só ficam careca, não mostram essas outras coisas e que, principalmente para a mulher, faz muita diferença. Então, eu adorei ficar sabendo antes, por exemplo, que os pelos da sobrancelha poderiam cair. Ela falou sobre a micropigmentação, o que eu podia, o que eu não podia fazer, falou dos cílios. Tanto é que eu encontrei um produto que, inclusive, manteve algum dos pelinhos do meu cílio, que ela provou, óbvio, mas eu pude me preparar, sabe? Eu pude me precaver. E ela, além de ela me falar, né, todas as coisas que poderiam acontecer, é assustador, mas eu acho que é necessário a gente saber, né, aquela lista de efeitos colaterais. Isso também veio por escrito, porque eu acho que isso é o mais importante, gente, a gente esquece. Então tem que ter alguma coisa para a gente resgatar, né, para a gente poder olhar a qualquer momento, embora ela também sempre me lembrasse, não olha para isso como se fosse a tua sentença, né, como se isso fosse acontecer. São as possíveis coisas. Então, no caso de você acontecer alguma coisa, de você não ficar pensando, ai meu Deus, isso está acontecendo alguma coisa fora do normal. Não, isso pode acontecer. Então, eu era ciente disso. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que a parte mais difícil é o cabelo. Ela me informou mais ou menos depois de quanto tempo que poderia cair. Eu, assim,
Ela me falou até as porcentagens, mas, gente, até o último segundo do último dia eu achei que meu cabelo não ia cair. Eu falei, nossa, eu sou aquela porcentagem mínima de pessoas que o cabelo não cai. E foi uma tristeza sem tamanho quando começou a cair. Eu ia viajar um dia depois de quando começou a cair para comemorar meu primeiro ano de casada. Então, sabe, aquele momento que você já foi meio frustrante, porque eu fiz toda a mudança da comemoração, eu ia para um lugar, fui para outro, porque também teve esse jogo, né, da oncologista permitir algumas mudanças para que eu pudesse aproveitar. Então, você não pode comer determinadas coisas, não pode tomar sol. Então, fizemos as adaptações na viagem e eu fui com o meu cabelo começou a cair. Daí, ainda eu fiquei uma semana vendo ele no travesseiro durante a viagem. Então, foi muito triste, gente. Foi muito triste. Eu não lavei o cabelo por uma semana, porque o jato do chuveiro era muito forte. E daí eu vi os cabelos indo embora. Foi terrível. Mas quando deu assim uma semana, eu não queria que isso fosse algo sofrido, sabe? Eu não queria que me ligasse. Eu teria que ficar careca, não tinha como, ele já estava caindo. Então eu me fortaleci, chorei o que tinha que chorar. Acho que foi uma sexta-feira, nossa, eu sofri, eu me permiti ser a vítima, sabe? Ai, sofri, por que isso está acontecendo? No dia seguinte eu falei, olha, agora já foi, não tem pra onde correr, vou fazer disso um momento especial. Daí levei meu marido, 2 amigos, raspei a cabeça. E acho que, sem dúvida, esse momento é o mais difícil. Eu não tive tantos sintomas. Eu tive prisão de ventre, essas coisas também. Fui muito bem orientada pela minha oncologista. E daí, eu não sei se vale a pena falar agora, mas a quimio vermelha, ela foi a que me causou mais aqueles efeitos que a gente costuma ver em filme, né? Enjoo, cansaço extremo, e nesse período, principalmente na semana que eu fazia químio, eu me permitia ficar bem de repouso. Eu tinha, inclusive, uma melancolia. Eu dizia que eu não tinha forças para ser feliz, porque eu tinha sido sugada, sabe, dessa força física. Então eram os dias que eu ficava mais chorosa e tudo mais, mas nas 2 semanas seguintes eu ia me reestabelecendo, fazendo coisas que eu gostava. Na época a gente não tinha pandemia, então eu ia no cinema, eu conseguia fazer algumas coisas bacanas que eu me sentia bem. E nas químios brancas foi quando tudo mudou na minha vida, porque eu senti uma dor terrível, uma dor óssea. Eu descrevia como se eu estivesse sendo corroída pelos ossos por vermes, assim, era uma dor muito forte. Foi alertada pela minha oncologista, e daí nessa sensação desesperadora, foi o único momento do tratamento inteiro que eu achei que eu não ia chegar no final. Eu falei, acho que meu corpo vai sucumbir antes. Meu marido, nessa tentativa de me deixar um pouco, né, menos irritada, me levou para o parque, e na caminhada eu me senti melhor. Aí eu falei, opa, eu sou fisioterapeuta, eu falei, tem alguma coisa aí. Fui correr no dia seguinte. Eu dei uma corridinha porque eu queria ver se eu era capaz de fazer. Nossa, eu quase faleci. Meu marido achou que eu tava abusando e falou, eu vou te delatar pra tua oncologista. Te prepara. Só que quando ele falou com ela, tinha sido a primeira químio, então acho que ela não teve tempo de abordar. Quando eu contei, ela falou, Roberta, maravilhoso, eu ia chegar nesse ponto, estava saindo da químio vermelha, se você puder fazer, faça, porque isso vai fazer toda a diferença. E fez, e foi aí que a Roberta mudou, né? Eu saí de ser sedentária, eu era fumante, eu bebia, para terminar a minha 16ª químio, no total, correndo 8 quilômetros. Então foi a chave que mudou e me fez sentir saudável estando doente, que é a maior ironia que existe, né? Do ponto de vista do oncologista, né, eu vou aproveitar muita coisa que você me falou, porque as orientações são preciosas. Primeiro, a primeira preocupação, não a primeira, mas uma das maiores, o paciente pergunta sobre o cabelo, perder o cabelo. Então, eu sempre dou uma opção, que hoje a gente tem a touca hipotérmica, que é aquela touca gelada, que no caso de câncer de mama, a gente pode utilizar. Em casos de outros tipos de câncer, a gente tem que avaliar conforme o tipo, mas câncer de mama a gente consegue utilizar. Então, eu sempre dou essa opção para o paciente, né? E explico, olha, a touca,
é um instrumento que a gente usa que vai reduzir a queda. Ela não elimina completamente a queda. E no caso da quimio vermelha, ela elimina um pouco menos. Mas o paciente pode ficar com cerca de 20% a 50% do cabelo. Então, é uma estratégia, né, que a gente utiliza. Outra estratégia são as próteses capilares. Hoje em dia não tem só peruca, né? Existem aquelas próteses com colas especiais. Então, é importante orientar. A questão da micropigmentação de sobrancelha é muito importante falar, porque a sobrancelha pode cair. E se o paciente não fizer a micro, ele pode, na verdade, perder o semblante, porque a hora que cai, ele não consegue mais aquela forma. A famosa cara de minhoca. Exatamente. E é importante manter a autoestima elevada durante o tratamento, né? E aí a gente começa a falar também do cuidado da pele. Na quimioterapia, a pele resseca. Então, o paciente tem que beber muito líquido, muita água. A água é a base da hidratação da pele. Tem que também proteger essa pele com protetor solar. Não pode se expor ao sol e tem que proteger até daquela radiação indireta que entra pela janela. Por quê? Os quimioterápicos, eles são, né, dão à pele uma fotossensibilidade. Eles podem levar também a alergias de pele. Então, às vezes, a gente vai manejar com antialérgicos. Às vezes eu encaminho para o dermatologista também, quando é uma alergia um pouco mais forte, para usar cremes mais específicos. Então a gente vai cuidar tanto da qualidade da pele, quanto da autoestima do paciente durante o tratamento. Isso é muito importante. Agora falando um pouquinho de náuseas e vômitos, que é um efeito mais comum da quimio vermelha, como você fala, o que a gente usa? A gente tem medicamentos que são os antieméticos, que a gente faz durante a infusão da quimio, lá no centro de infusão. E a gente pede que o paciente também tome em casa. Importante, o paciente tomar certinho, do jeito que o médico prescreve e de forma preventiva. Se o paciente na quimio vermelha, por exemplo, deixa de tomar uma medicação e vai tomar só na hora que vem a náusea, pode ser que ele não consiga controlar mais. E isso a gente deixa por escrito, numa receitinha bonitinha, com todas as orientações. Outra coisa que ajuda bastante a náusea, que eu lanço mão sempre que eu posso, é a acupuntura. Obviamente, a gente vai observar se o paciente está com plaqueta boa, se está com células de defesa boa, para liberar esse paciente para acupuntura e, de preferência, acupuntura com um médico. Melhora bastante as náuseas. Outra coisa também lanço mão para náuseas e vômitos é a cannabis medicinal, muito utilizada. Acho bem interessante nessa fase também. Falando um pouquinho de fadiga e dor óssea, mais comum, né, na quimio branca, a atividade física é essencial. E a gente orienta, né, que o paciente comece a atividade física e pode ser no dia seguinte à quimioterapia. Não há nenhum problema se ele está bem, né? E de preferência que ele comece aí no início do dia, porque a gente sabe que a bateria de quem está fazendo a quimio vai acabando no decorrer do dia. E se ele faz atividade física, né, nesse início do dia, ele vai melhorar essa fadiga. E é muito diferente que o pessoal pensa, se eu fizer exercício com a fadiga que eu estou sentindo, eu vou piorar. Não, você vai melhorar, porque você vai ter ganho de massa muscular, você vai aumentar seu ânimo, seu humor. Outra coisa que eu uso para fadiga, a acupuntura também ajuda. E no caso de dor, a acupuntura ajuda em dor óssea, que você falou que tinha dores articulares, e a cannabis medicinal também pode atuar nesse sentido. Então, na verdade, eu trato com oncologia integrativa, usando medicamentos, usando atividade física, usando acupuntura, fisioterapia, drenagem linfática quando o paciente tem edema e não tem trombose, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem muitas formas práticas de ajudar o paciente em toda a jornada. Eu digo que é uma caminhada juntos. O oncologista dá a mão, o paciente vai caminhando. E a cada consulta a gente entende o que está acontecendo e vai ajudando com medicações, com orientações e com oncologia integrativa junto e com o paciente. O paciente tem que ajudar. Precisa fazer atividade física, precisa comer direitinho, precisa ter a parte do paciente também. Mas só acrescentando nessa sua fala, doutora, que eu acho que existe um grande desafio, primeiro de tudo, como inventar um antiemético que é usado para paciente oncológico, que é sublingual e tem um sabor horroroso. Eu gostaria de conversar com quem inventou esse medicamento, porque até hoje, se eu sinto esse cheiro, eu quero
bater na pessoa que inventou. Faz milagres, mas Nossa Senhora do céu, que remédio. Mas, enfim, acho que a colocação que eu faço e que eu vejo, infelizmente, não é a realidade ainda de todas as pessoas. Assim, muitas vezes, essas recomendações, elas não são muito bem explicadas. Então, eu vou dar um exemplo, que é o primeiro desafio. Faça atividade física. Daí, se você só falar isso, você como médica já falou que você explica direitinho para os pacientes, mas o que eu vejo quando eu recebo pessoas ali no meu Instagram é que só fala assim, faz atividade física. Daí, às vezes, é uma pessoa sedentária. Então, o primeiro desafio é a pessoa chega para mim e fala assim, como eu vou fazer atividade física se eu tô cansada? Então, a pessoa não entende que eu tô cansada, então eu não devo fazer, eu devo descansar. Então, acho que explicar... Eu sou da área da saúde, acho que o meu entendimento é diferente, mas eu vejo as pessoas um pouco perdidas nesse sentido. Então, gente, eu tô cansada. A maioria das pessoas, ainda mais que me vem fazendo atividade física desde o início, é assim... mas você faz, mas eu tô cansada, eu não consigo. E não entendem que eu tava cansada demais, eu sentia muita dor. Então, precisa explicar que esse cansaço vai acumulando, inclusive, se você não se movimenta mais, você vai sentir. Esse é o primeiro desafio. E o segundo é que, infelizmente, a gente não tem profissionais bem preparados para acolher esse paciente com câncer. Então, faça a sua atividade física. Daí a pessoa busca uma academia. E daí o professor da academia vai falar, você tem câncer? Melhor ficar fazendo... vai fazer uma caminhada. E daí nem explora o potencial desse paciente porque não sabe lidar com ele. Ou às vezes diz, mas você tem câncer, vai para sua casa descansar. Então, eu já tive muito disso, de profissionais que não entendiam, eu acho que você está abusando, eu acho que você é exagerada, ou não vou fazer drenagem linfática em você porque você teve câncer. Então, infelizmente, às vezes, esse cuidado multiprofissional, ele também não é muito bem atualizado e preparado para lidar com a gente, entende? Então, eu queria aproveitar que você é fisioterapeuta e lembrar também que durante... a químio a gente usa muita dexametasona, um corticoide, que ele causa atrofia muscular e além que você acaba não caminhando pela fadiga, etc., você piora ainda mais essa perda de massa muscular, né? Então é muito importante, acho que salientar que durante a químio seria importantíssimo o paciente continuar com uma atividade física, né? Justamente para tentar reduzir os sintomas, mas também evitar a perda de massa muscular durante a quimio. Eu queria agora, então, digamos que agora você estava terminando o tratamento e iria para a cirurgia. Normalmente a gente faz isso, a gente faz uma quimio, a gente chama às vezes de neoadjuvância, e depois opera a paciente. E como é que foi a sensação? Assim, a sua oncologista falou, olha, Roberto, você está terminando a quimio, mas ainda a gente tem a fase da cirurgia, uma vez que talvez rádio você não precise fazer. Como é que foi a sua vivência nesse momento? E o que você poderia trazer para os pacientes? Você terminou uma jornada e estava começando uma outra. Acho que minha oncologista, já deu para ver que eu sou apaixonada por ela, né? A gente combinou muito, ela é muito especial. E eu lembro quando foi chegando no final da quimioterapia, ela foi falando assim, porque eu tava muito bem, né? Fazendo atividade física, mudei a alimentação, tô me sentindo bem, saudável, saía careca para todo lado, tava fazendo terapia. Então eu tava muito bem assistida. Me sentia muito viva, muito saudável, mesmo em tratamento. E daí ela falava assim, Rô, olha, vai chegar o momento, o paciente começa a dar mais trabalho quando tudo acaba. Daí eu falava assim, como? Como? Imagina, eu não vou querer saber mais de nada, eu só quero que o meu tratamento acabe. Ela falou, não, você vai ver, espera, mas começa a dar trabalho depois. Fui indo, porque eu não imaginava que tipo de trabalho eu daria. Eu terminei a cirurgia, uma semana e pouco depois, 10 dias, fiz a minha mastectomia. Eu tive um processo um pouco mais delicado, porque eu tive problema de cicatrização, então eu tive que fazer 3 procedimentos, um seguido do outro, porque a ferida operatória não fechava, então
fisicamente me debilitou. Então, pensa, na quimioterapia eu corria e na mastectomia eu não levantava a tábua da privada para conseguir fazer meu xixi. Então, eu precisei, assim, 100% de ajuda do meu marido para tomar banho. Então, já começa daí, né? Você sai de um momento em que você é livre e consegue fazer tudo para um momento que você não consegue fazer nada. Então, já tirou um pouco da minha liberdade física. Você fica dentro de casa, enclausurada. Então, acho que foi a primeira experiência que eu tive com isolamento social, porque eu não conseguia sair. Então, isso por si só já me debilitou um pouco. Mas eu acho que, e eu tento falar o máximo sobre isso, porque foi uma experiência muito intensa. Fiz os procedimentos, daí você continua acompanhando com o oncologista. Eu digo que é a síndrome do abandono, que é quando o paciente tinha ali todos os recursos, primeiro de tudo, adrenalina de eu tô recebendo remédio, eu vou viver, e de repente não tem mais nada. Fez a cirurgia, daí você não tem mais nada entrando, né? Nada sendo oferecido. E daí você fala, opa, peraí, será que eu vou viver? Segundo, eu acho que é a sociedade. Isso é uma tecla que eu bato, inclusive no meu trabalho de empreendedorismo social. A gente vive numa sociedade que ainda não está acostumada a lidar com sobreviventes de câncer, visto que a gente vem de um histórico, né? Antigamente as pessoas só morriam de câncer e hoje a gente tem a maior quantidade de sobreviventes de câncer. Então as pessoas não estão preparadas para lidar emocionalmente com a gente. E existia uma pressão social que sua vida vai voltar, já voltou ao normal, já acabou. Então você tem que estar feliz e grata, você não está viva. E daí eu não me sentia feliz e grata, porque a minha vida é normal, eu não queria mais, eu não queria o mesmo emprego, eu não queria o mesmo estilo de vida. Então eu me sentia, gente, primeiro de tudo, eu preciso estar grata, eu preciso estar feliz, e eu não estava. Então essa cobrança foi terrível. E assim, por onde começar a viver? Né? Eu não sei, de repente o câncer e todo o tratamento me despedaçou e eu me sentia sozinha para começar a colar os meus pedacinhos. E daí você não tinha mais, a rede de apoio se distancia, porque você não está mais fazendo tratamento, então você não precisa mais de ajuda. E de repente eu me senti sozinha mesmo, abandonada. E eu entrei em depressão. Eu não sabia que isso era possível. Eu fui estudar, inclusive, depois a respeito disso. Fiz até estudo, que hoje eu sou formada em yoga, que eu trabalho com terapia integrativa. Então, fiz estudos sobre o yoga nos pacientes oncológicos que desenvolvem depressão. E daí eu não me senti tão anormal, porque, poxa, tudo bem. Então, isso é um quadro, né? Eu estou doente e eu preciso de ajuda. Então, meu terapeuta, meu psicólogo me encaminhou junto da minha médica para um psiquiatra e ali eu comecei a fazer o meu tratamento. Então, embora eu não tenha feito rádio, eu acho que daí foi uma força-tarefa para eu voltar ao normal, né? Para eu conseguir me recuperar fisicamente, emocionalmente, do furacão que foi o câncer na minha vida. E eu vejo isso que é muito comum. Infelizmente, eu não vejo, porque a gente fala, né, quando a gente fala de médico, a gente fala de uma rede muito ampla e às vezes um atendimento no SUS que precisa ser muito mais rápido do que uma consulta particular e às vezes não dá tempo de se falar tudo, mas eu vejo pacientes desesperados, sem saber o que fazer, perdidinhos, porque não sabe, porque tá triste, não sabe, porque não. Eu achei que eu ia estar feliz agora. Então, acho que esse foi o maior desafio, me reinventar, me reestruturar. E depois que eu tive esse suporte psicológico, lembro de quantas consultas com a minha oncologista, onde junta o medo de fazer exame, então chegar lá com os exames. E eu chorava, porque eu falava, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, da profissão, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalhava e eu não sei por onde começar. E ela acabou sendo, assim, muito mais do que uma oncologista, porque ela teve que me dar esse suporte, ouvir todas as minhas dores, porque ela entendia o trabalho que dava, né, do paciente pós-câncer. Então, eu acho que esse acolhimento do médico, do oncologista no pós-câncer é imprescindível. Vivian, eu queria então que você
colocasse agora o lado do oncologista, o que vocês pode ser feito nesse momento? O paciente está terminando o tratamento, ou ele vai para a cirurgia, ou vai para a rádio, seguida de hormonoterapia, ele ainda tem uma jornada pela frente. Como é que você acha que a medicina integrativa, eu queria que você falasse um pouquinho também do seu livro, que você acabou de editar e lançar, que se chama Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Como é que... Ai, adorei! Como é que... eu recomendo muito o livro, pela editora Ateneu, realmente está sensacional o livro. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que um oncologista e a equipe multidisciplinar pode ajudar o paciente nessa fase, ou seja, ele está terminando o seu tratamento. Primeiro é passar segurança para o paciente, primeira coisa. E dizer para ele, ó, você fez o melhor tratamento que a gente tem. Você fez, você completou, tá? Agora, né, a gente vai só te acompanhar, mas a gente vai te acompanhar de perto. A gente vai fazer exames a cada 3 meses de sangue, exame clínico. A cada 6 meses, 1 ano, a gente vai fazer exame de imagem. E qualquer coisa que você sinta, fale comigo. Então, passar a segurança para o paciente, que aquilo é um processo normal, que ele fez o melhor tratamento que tinha, né, para que isso fique bem seguro na mente dele. Então, primeira coisa é isso. Outra coisa, que ele observe o corpo dele, né, o paciente observar o seu corpo. Isso é muito importante também. E qualquer dúvida que ele tenha, fale com o oncologista. Faça uma lista de perguntas, uma lista de dúvidas para ser perguntado na consulta. Porque às vezes aparece uma pintinha na testa e ele fala, será que isso é do câncer de mama? Então anote, faça essa lista de perguntas, que você vai ficar mais tranquilo, né, com a resposta do seu oncologista. Outra coisa, durante o tratamento, a adrenalina está lá no alto. Então, o paciente está naquela reação, né? Lutar e fugir, lutar e fugir. Ele tem que fugir do leão. O leão é o câncer e ele corre. Depois do tratamento, ele para. E aí ele começa a falar, para onde eu vou? Acabou. Para onde eu vou? Né? Então, ele tem que ressignificar a vida dele. E essa ressignificação, uma terapia, eu acho extremamente importante. É uma das bases da oncologia integrativa. Existem vários tipos de terapias que podem ser utilizadas de acordo com o que o paciente nos traz, né? Psicanálise, psicoterapia, constelação familiar, enfim. E dizer bem claro para o paciente também que essa questão do pós-tratamento, a gente vai precisar dele. A gente vai precisar de um estilo de vida saudável, a gente vai precisar continuar com a atividade física, a gente vai precisar de uma mente saudável, né? A gente conscientizar o paciente também que aquilo que ele fez durante a quimio tem que continuar, que é um estilo de vida que precisa continuar. E falar para ele também que é normal ter uma baixa de humor depois que termina o tratamento, porque a adrenalina baixa, os neurotransmissores ali dão uma bagunçada, as coisas precisam ser colocadas no lugar. E aí vem a questão, a volta ao mercado de trabalho. Isso é um momento muito importante e esse é um momento muito pouco compreendido, porque às vezes a pessoa ficou mais de 1 ano e meio afastada, às vezes está um pouco lentificada com a questão do chemiobrain, né, que é o nevoeiro da quimioterapia, isso também tem que ser abordado, e às vezes a pessoa não se sente preparada para voltar. Mas digo, voltar é importante, voltar para a vida ativa. Mas será que voltar para aquela mesma vida? Não sei. Isso o paciente com o terapeuta, acredito que vai conseguir entender nessa ressignificação. Mas é importante, né, dizer que isso é normal. E assim, medicar essa depressão também, não só medicar, mas assim, ter estratégias, medicamentos, terapias, para você, na verdade, dar esse suporte para o paciente nessa fase e dizer para ele, ó, isso é normal. Isso é uma questão de neurotransmissor, uma questão de readaptação e de ressignificação. Outra coisa importante, várias coisas que médicos às vezes não falam, falar também sobre a sexualidade desse paciente, que pode ter sido muito impactada durante a quimio e no pós ele pode levar sequelas, que pode às vezes acabar com o casamento, com o relacionamento. Então, tocar nesse ponto da sexualidade, né, a vida normal desse paciente em todos os seus aspectos, quer seja um profissional,
Às vezes a mulher tem vontade de ser mãe, não é mãe ainda. Preparar, como é que vai ser, doutora? Eu tomo tamoxifeno por 5 anos. E aí, eu posso ter filho ou não? Então, a gente começar essas conversas no pós-cirurgia é muito importante para a gente dar perspectiva. E muitos perguntam, quando é que posso dizer que eu estou curada? Então, a gente conseguir responder e estar junto nessas principais dúvidas, eu acho que é o mais importante. Agora nós estamos no Outubro Rosa, eu queria fazer uma pergunta para a Roberta, como paciente, e para a doutora Vivian, como médica. Eu vou dar um dado alarmante. Mas antes de dar o dado alarmante, assim, em 1985, a American Cancer Society, Sociedade Americana de Cancerologia, junto com uma empresa que chamava Imperial Chemical Industries, que atualmente se chama AstraZeneca, eles começaram a fazer uma grande campanha motivando as pessoas a fazer a mamografia como sendo a grande arma de combate ao câncer de mama. E daí que surgem os princípios desse Outubro Rosa, que na verdade foi dada a uma mulher chamada Charlotte Halley, que é uma californiana de 68 anos, que ela teve a irmã, a filha e a neta com câncer de mama. E daí ela fazia uns lacinhos rosa para incentivar as pessoas a pensar no câncer de mama. Mas a ideia que eu queria perguntar para você é a seguinte: tem um dado alarmante no DataSUS do ano passado, 2020, que o DataSUS mostrou que houve uma redução de 40% de mamografias realizadas pelo SUS em comparação ao ano de 2019. 40%. Então eu queria que a Roberta, como paciente, desse o seu depoimento de como ela vê essa situação. 40% a menos de exames. É evidente que nós tivemos uma pandemia, estamos numa pandemia, mas o que você, como paciente, pode falar da importância da mamografia e da doutora Vivian, no Outubro Rosa, a importância do autoexame, da mamografia e da consulta médica nesse Outubro Rosa, que é um mês de conscientização do câncer de mama? Olha, eu sempre falo, inclusive todo ano, que gosto de estar presente no Outubro Rosa esse ano por conta da minha bebê. Eu estou um pouco mais offline, mas a gente nunca vai conscientizar uma sociedade através do medo. Então eu acho, até por conta da pandemia, mas de uma maneira geral, pelo que eu vejo quando as pessoas falam o porquê delas não fazerem exames, eu sempre vejo isso do lado das pessoas que estão conscientizadas, porque aconteceu isso comigo, né? Há 5 anos atrás, praticamente, eu vendo aquele post lá na internet. Então, nunca vai ser através do medo. Então, informação. Quando a gente gera informação boa, informação clara, eu acho que a gente se sente mais seguro para fazer o que tem que ser feito. Então, eu digo isso, por exemplo, os meus familiares. Eles ficaram morrendo de medo de até ter algum componente genético que pudesse estar presente na família, e muitas vezes até assusta, né? Não, eu não quero saber, eu não quero fazer exame. E pelo contrário, acho que a gente foi tão bem informado que todo mundo começou a fazer os exames certinho, de rotina. Então eu acho que as campanhas de conscientização, profissionais da saúde, eu, enquanto empreendedora da causa do câncer, acho que a gente tem que trabalhar com conscientização de forma clara e sem medo, sabe? Antigamente eu via muito imagens muito fortes, coisas que remetiam à dor, a sofrimento, e a gente tem que mostrar esse outro lado. Acho que a gente tem que mostrar que é uma doença que é prevalente, e é presente, que imagina, gera um sofrimento danado, mas que pode ser curada, e quando não curada, pode ser cronificada. Então, mostrar essas histórias, mostrar a importância de se fazer exame, não só a mamografia, eu tenho um público jovem muito grande, então, para você ir ao seu médico, fazer o seu check-up, fazer seus exames,
ter conhecimento do seu corpo, se olhar no espelho. A gente nunca vai ser através do medo. Ai, mas eu ouço muito isso, mas eu tenho medo de descobrir uma doença. O medo pode fazer a gente descobrir uma doença num estágio mais avançado. Então, que a gente entenda que fazer exames não vai fazer a gente ter câncer, vai fazer a gente descobrir antes o que faz a gente não ter câncer, possivelmente a gente ter uma vida saudável. E daí a gente fala sobre os fatores de prevenção, se manter o mais saudável possível. Mas fazer exame não vai fazer você ter a doença. Então, que você estabeleça ali um mês, não precisa ter em outubro. A gente precisa falar sobre câncer, todos os tipos de câncer, mas especialmente aquele que é mais prevalente o ano inteiro, não é só em outubro. Para que as pessoas tenham esse cuidado, tenham esse alerta e parem de ter medo. Quanto mais gente tiver medo de falar câncer e falar tumor, falar aquela doença, pior vai ser. Então, acho que falar, ter esses diálogos, essas lives, falando abertamente sobre a doença, sobre os medicamentos, sobre conduta médica, né? O comportamento médico, o comportamento do paciente, eu acho que mais claro fica e mais seguras as pessoas vão ser de cuidar da própria saúde. Eu digo sempre, doutor Celso, assim, quem procura, cura, né? Porque não é porque você deixou de procurar que o câncer não está lá. O fato de você deixar de procurar não significa nada. Só significa que se você achar mais cedo, você tem mais chances de cura, né? A gente sabe que os cânceres, eles que estão em estadiamentos iniciais, aqueles estadiamentos 1 e 2, os cânceres mais iniciais, têm cerca mais de 95% de chance de serem curados. Então, a gente sabe que um diagnóstico inicial, ele aumenta tanto a chance de cura, assim como ele faz com que o tratamento seja mais simples, tratamento menos agressivo, né? Reduzindo, às vezes, a chance de quimioterapia, aumentando a chance de uma cirurgia conservadora, né? Que é uma cirurgia que retira só a parte da mama, enfim. Então, quanto antes, melhor. E esse dado que o senhor passou para a gente, é muito importante, é alarmante, porque a mamografia é o único exame de rastreamento que se mostrou eficaz na redução da mortalidade para o câncer de mama. Ele é o principal exame que a gente usa hoje na população acima de 40 anos, né? Até a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja feita a mamografia uma vez por ano nas mulheres acima de 40 anos. Já o Ministério da Saúde faz essa recomendação, infelizmente, a partir dos 50 anos. A gente sabe que as mulheres mais jovens, elas têm a mama densa. Então, a mamografia não é um bom exame. Porém, o que a gente recomenda? Aquelas mulheres que têm história familiar positiva para câncer de mama e ovário, ou que tenham conhecidamente uma mutação genética, devem procurar o seu mastologista ou seu oncologista antes disso, e aí pode ser que seja recomendada até uma ressonância, que vê melhor a mama. As mulheres que não têm história de câncer de mama e ovário na família, né, devem fazer o autoexame, conhecer o próprio corpo e, a qualquer sinal de qualquer anormalidade, procurar um médico. Porque não é porque a pessoa é jovem que ela não pode ter um câncer, né? E muitas vezes eu pego pacientes com 26, 25 anos que demoraram a fazer o diagnóstico de câncer porque o médico falou, não, isso não é, você é muito jovem. Então, assim, procure, né, o indicado, um check-up oncológico, um check-up anual. Se você tem qualquer idade, porque aí o médico vai palpar a sua mama, examinar a sua mama e vai pedir o exame necessário, né? Se você tiver alto risco familiar, pode ser até que ele peça uma ressonância, se não, um ultrassom. Esses dois exames não provaram que reduzem a mortalidade do câncer de mama, só a mamografia. Porém, em idades mais jovens, a mamografia não vai, porque a mama é densa. Então, é extremamente importante essa informação. Eu tenho várias perguntas da audiência, mas assim, uma me chamou muita atenção. Se você pudesse resumir o exame BRCA1, BRCA2 e o triplo negativo, doutora Vivian, se pudesse resumir em poucas palavras a importância do exame BRCA1, BRCA2 e o triplo negativo, o câncer de mama triplo negativo. O exame de BRCA1 e BRCA2 é muito importante naquelas mulheres que têm histórico familiar de parentes de primeiro, segundo grau, ou seja, mãe, tias, parentes próximos, irmãos, que câncer de mama e ovário.
nós temos uma síndrome conhecida, que é a síndrome de câncer mama-ovário, que é responsável por cerca de 5% dos casos de câncer de mama. Né? A gente sabe que cerca de 10 a 15% dos casos de câncer de mama são genéticos. Obviamente, a gente não tem só os genes BRCA1 e 2, mas esses são os mais comuns. Então, se você tiver, né, na família muitos casos de câncer de mama ou ovário procure um oncologista, procure um oncogeneticista para fazer o exame genético. O exame genético é um exame simples, feito através do sangue ou da saliva, que vai avaliar o seu DNA, ou seja, como você nasceu, o seu código genético. Quando o paciente nasce com uma mutação genética, ele já nasce com aquela mutação. Importante investigar. É importante, né, sempre fazer o exame genético em quem já teve o câncer, porque ele vai ser mais fidedigno, ele vai conseguir entender melhor aquela mutação. Porém, em alguns casos não é possível, porque às vezes a pessoa faleceu com aquele câncer, ou às vezes a pessoa não tem contato familiar. Então, aí sim, faça naquela pessoa que não teve, se tem vários casos na família, fazer naquela pessoa que não teve o câncer. Mas se você consegue que o seu parente faça o exame, essa é a melhor estratégia. Com relação ao triplo negativo, ele é um dos tipos de câncer de mama. Quando a gente diz que a gente tem que falar o câncer de mama, o nome e o sobrenome, e a gente tem que passar isso para o paciente, é extremamente importante. O paciente tem que entender, tem que aprender qual que é o tipo dele. Para ele saber, primeiro, que um tratamento não é igual ao outro. Os tratamentos são completamente diferentes. O câncer triplo negativo, ele corresponde a cerca de 10 a 15% dos cânceres de mama. E o que caracteriza ele é que ele não tem expressão nem de receptores hormonais, estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. Ele não expressa o HER2 também, que é uma proteína, por isso que a gente chama ele de triplo negativo. Não tem estrogênio, não tem progesterona e não tem HER2. Ele é um dos mais agressivos, porém, todo câncer diagnosticado inicialmente é curável, tá? O câncer de mama triplo negativo, na grande maioria das vezes, exceto aqueles bem pequenininhos, com menos de meio centímetro, bem pequenos, a grande maioria das vezes a gente faz quimioterapia. Quer seja antes, né? E se o tumor tem mais de 1 centímetro, a gente já faz a quimio antes da cirurgia, que é chamada de quimioterapia neoadjuvante. Se o tumor é bem pequenininho, a gente opera e faz a quimio depois. Em pouquíssimos casos, a gente não faz a quimioterapia. E a gente sabe que um percentual dessas mulheres que têm o câncer de mama triplo negativo vão ter essa mutação, BRCA1 e BRCA2. Só que isso não altera o prognóstico. Não é porque a pessoa, por exemplo, tem a mutação que ela vai pior. Não. O câncer tratado da mesma forma, a chance de cura é igual. Eu sei que a gente tá rapidinho, que a gente tá com um tempo curto, mas eu só queria acrescentar uma coisa, que não é uma sentença. Eu recebo também muita gente, eu não tenho nenhuma mutação genética, mas eu tenho mutação genética, eu tô desesperado. Então eu sempre falo, olha a Angelina Jolie, que ela fez o teste, ela é positivo para BRCA e ela não teve câncer. O que mudou na vida dela é que ela passa a ter um rastreamento diferente, um cuidado da saúde diferente. Então, eu vejo muitas pessoas desesperadas, eu acho que isso faz a gente ter uma ótica diferente sobre o cuidado da saúde. Quer seja uma pessoa que já tenha tido câncer ou aquela que não tenha. Eu recebo pessoas, meu Deus, eu nunca tive câncer, mas tenho uma mutação. Calma, não é uma sentença, a gente só vai ter um acompanhamento mais próximo. E o triplo negativo, eu recebo um monte de gente. Qual é o seu tipo de câncer? Qual é o seu tipo de câncer? A gente não pode fazer comparações e nem receber é o mais agressivo ou não é o mais agressivo como uma sentença. Porque senão a gente fica fixado naquilo que pode acontecer de ruim e não pensa nas inúmeras possibilidades. Então é óbvio que a gente precisa saber do que se trata, mas a gente não pode resumir a nossa vida em é o mais agressivo, porque às vezes a pessoa só fica focada nisso. Então, eu recebi da minha oncologista todas essas informações que você super colocou muito bem explicado, inclusive, doutora Vivian,
Mas é isso, ela sempre me ensinou, não fixa nisso, fixa na sua vida, porque senão você vai ficar focada no é mais agressivo. Então eu acho que a gente tem que viver mais livre, saber ter todas as informações, mas focar na vida e não naquilo que pode ou não acontecer, né? Legal, meninas, o papo está muito ótimo, mas nós vamos ter que encerrar. Nossa, gostaria de agradecer muito a participação de vocês e realmente vamos ver se a gente se encontra numa próxima vez, mas foi excelente, meninas. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu sei que eu falo muito. A gente precisaria de uma semana para botar esse papo em dia, mas eu agradeço muito. Estou até nervosa de falar, entre médicos é uma responsabilidade. Agradeço muito. Espero não ter falado nenhuma besteira. E quem quiser acompanhar meu trabalho, é só me acompanhar lá no Vai Por Mim. Doutora Vivian? Olha, eu quero agradecer muito esse convite, né? Essa ideia desse projeto Viver com Câncer, que é incrível, né? E além do Instagram, né? O projeto Viver com Câncer tem o site, tem tudo, é excelente. Queria mostrar o livro também, que eu não mostrei, né? O Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Ele está disponível para... Aliás, foi todo esgotado já a primeira edição. Ele já está na reimpressão. Ele está disponível no site da editora Ateneu, tá? E também convidar vocês para me seguirem no meu Instagram, que é o doutora Vivian Koski, e também no meu canal do YouTube, que é o doutora Vivian Koski Oncologia. E agradecer mais uma vez por estar aqui para essa excelente live. Obrigado, meninas, e boa noite a todos pela audiência. Muito obrigado.